Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia pedindo a intervenção divina diante da palavra do Senhor. Clamemos diante de Deus para que a gente possa estar fazendo a leitura orante da palavra de Deus, o lecto divino, para que possa trazer para a nossa vida, Senhor. Pedimos o Espírito Santo de Deus, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza e da piedade, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Diante desse mover, iniciemos agora o nosso lecto divino, onde que para o áudio, o Evangelho do dia também se inicia neste momento. Faça o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido, você que está no áudio, Evangelho do dia também, você colocar diante de Deus a tua vida, o teu mover, pedindo para Deus que o Espírito Santo haja nesta palavra, que fosse direcionada agora no coração de cada um. O Espírito Santo da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza e da piedade, para que possa ouvir a palavra e colocar em prática na sua vida, meu irmão. Faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E comecemos agora o nosso Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, do versículo 31 ao 42. Versículo 31 ao 42, na Bíblia Ave Maria, Bíblia de Estudo, a página 1706. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para apedrejar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam: Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Salmo 81, 6. Se a lei chama deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse que sou filho de Deus? Se eu não faço a obra de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, credes nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou de suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas o que João falou deste homem era verdade. Tudo que João falou deste homem era verdade. E muitos acreditaram nele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então diante da palavra de Deus, começamos hoje nosso lecto divino, a nossa reflexão diária, onde que a palavra vem trazer para nós um direcionamento que eu já comecei na minha lecto divino, falando aqui com Deus, conversando com Deus, que o amor ele é exigente, mas essa exigência traz para nós um relacionamento. E diante do relacionamento, como que eu conheço a voz do meu Senhor? Como que eu sei que é Ele que está direcionando? Esses homens não reconheceram Deus. Eles não conseguiram entender o que Deus pedia. E é uma pergunta que eu já começo aqui falando para o lecto divino nosso, né, que é a segunda, né, reflexão que nós vamos falar. Eu vou ler primeiro aqui, mas eu já vou colocar essa pergunta.
Como que eu reconheço a voz do meu Deus diante das minhas aflições, diante das minhas necessidades, diante do meu servir na igreja, diante do meu servir na minha casa, diante de servir no meu trabalho? Porque a nossa vida é a unidade com Cristo. O que Cristo fazeria, o agir do Senhor, e é isso que esses homens não conseguiram ver, a presença dele, a divindade do nosso Senhor. Um querido padre da nossa igreja, ele escreveu assim, já falei lá no Lectio Divino, né, a gente sempre está acompanhando, na homilia dele, não acredita que Jesus é Deus, que eles não acreditaram. Segundo argumento, Jesus usa 2 argumentos para eles acreditarem. Olha só o nosso Senhor, que ele usa o testemunho da Escritura, que as profecias se cumprem, e faça a obra do meu Pai. Então, irmãos, para que nós possamos entender na nossa vida como que eu acredito em Deus, que aquilo é divino, se não é, se o que eu estou fazendo realizando com a verdade, caminhando junto com a igreja, caminhando com o mover da igreja, caminhando com o mover da palavra, eu trazendo para a minha vida a obediência, o querer de Deus. Então, assim, nosso Senhor Jesus, o Filho amado de Deus, ele fazia a vontade do Pai. E ele estava no Pai e o Pai estava nele. Se eu quero estar em Jesus, eu tenho que fazer a vontade dele. E como que eu sei que algo que eu estou fazendo no meu agir é a vontade dele? Irmãos, foi o que eu retirei essa quaresma para fazer. E diante desta palavra, hoje eu tenho 2 testemunhos maravilhosos que a palavra moveu no meu coração. Olha só, irmãos, como saber se a voz é divina, se aquilo que eu tenho no meu coração é divino? Será que aquilo que eu coloquei não é a voz que eu estou escutando é divina ou não é? Será que é Deus falando, não é? Então nós temos que ter comprovação ali na Escritura. Olha só que resposta que Deus me deu. Então eu vou unir aquilo que eu ouvi de Deus com a minha vida, aquele questionamento que está na minha vida, e baseado na Escritura, o que Jesus está fazendo, o que ele fazeria, qual que ele falaria para mim. E depois eu tenho que estar unido com Cristo. Eu tenho que ver se aquela obra vai trazer a paz, vai trazer a verdade, vai desunir, vai unir. O que está acontecendo? Irmãos, me veio 2 situações. Uma foi com a irmã, porque eu tô me... Como que vai dizer a palavra? Me privando nessa quaresma, que era para mim me conscientizar, olhar para dentro de mim, ficar aqui fazendo um áudio evangelia, no retiro ali da quaresma, de manhã cedo, a Santa Missa, o básico. Mas a voz era isso, que eu tinha escutado. Mas um dia eu escutei assim também: nem toda voz vai ser a minha. Falei, Senhor, mas como que eu vou saber isso? Hoje está aqui a resposta. Por quê? Porque às vezes, irmão, no teu serviço, você tem que dar uma resposta para Deus, não tem? Talvez no teu serviço você não tem que falar sim ou não. Ah, não sei. Aí eu fiquei assim, estou servindo em vários lugares, como que eu vou fazer isso? Caminhando com a igreja, caminhando com a família, como que eu devo fazer? Senhor, me dê um discernimento. Tudo isso, essa quaresma está sendo maravilhosa, onde que eu estou servindo, o que eu vou fazer. Irmãos, aí veio assim muito forte. Eu vou 2 casos, mas eu tenho que analisar todos os casos da minha vida, todo o meu servir, todo o meu agir no meu trabalho, na minha casa. Então, hoje me veio 2 casos aqui que aconteceu comigo. 2 servir na igreja. Eu falei para uma irmã que eu não ia ir em tal lugar. Eu vou falar assim por quê? Por causa que eles vão receber também esse áudio ou vídeo. Talvez eles assistam, talvez não. Mas se é para ser, é. Eu falei assim, não vou poder ir. E eu tinha feito um compromisso com isso. A pessoa falou assim para mim, ó a resposta dela. Ela foi dura, mas ela foi a pessoa mais verdadeira que eu vi até agora. Mas eu tenho muitos amigos verdadeiros. Você fez o compromisso? Não foi comigo. Foi com Deus. Mas, tá bom, se você está falando. Mas lembre-se, você fez o compromisso com Deus, não foi comigo. Naquela hora foi pesado, falei, nossa, mas vou gravar isso aí, porque eu preciso avaliar tudo isso. E diante disso, hoje Deus falou para mim. E eu já dei uma resposta ontem. Você vai saber. Eu já estou falando, você já vai saber quem é. Deu a resposta assim, ontem, não, eu vou. Sabe por que eu disse que eu vou? Porque, será que é divino? Eu causei uma pequena ira naquele lugar que era para mim ir. Aí eu pensei assim, como que vai ser? Hoje aqui eu procurei uma resposta na palavra, aí me veio assim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Procurei a palavra, está lá em Mateus 5,37, e ela é dura porque ela diz assim,
Que não passar disso é do maligno, então que teu sim seja sim, que teu não seja não. Se você disse sim para Deus, meu irmão, diga sim, como que eu vou? Aí que entra uma grande resposta de Deus. Conscientiza, analisa, antes de você dizer sim para Deus. Se você disser sim, cumpra. Agora se eu disse não, e mais um detalhe, eu sou casado, sacramento, casamento. Vamos lá, irmão, Deus não quer que eu seja também e deixe minha família tudo de lado, eu pego 31 serviços dentro da igreja e eu não cuido da minha casa. Então eu tenho que ter discernimento, organização, e eu tenho que colocar em prática o amor de Deus. O sim para Deus é um sim forte com amor. Então eu tinha feito um compromisso com Deus. O que Deus me disse hoje? Que eu tenho que ouvir a voz dele. Eu estava ouvindo a voz da minha consciência. Até então eu estava analisando algo, mas diante de tudo isso, Deus disse para mim que eu tinha um compromisso com ele. Não era com fulano, com ciclano, era com ele. E assim o meu servir dentro da igreja, que eu disse sim. A partir de hoje, então, analise. Segundo, tive uma correção de um dos nossos padres. O coração na hora se polarizou, ficou irado, mas naquela hora ali eu silenciei. Uma correção. E aí? Essa correção precisava ser assim? Não precisava? Como agir diante de uma correção divina, de se é de Deus, se não é? Aí me veio assim, também, aquela passagem bíblica, onde que tinha dois filhos. Jesus falou uma parábola, aonde que ele falou assim, está lá em Mateus 21, do 28 até o 29. Tinha dois filhos, um disse que ia, mas não foi, e o outro disse que foi, mas não ia. Aí eu até marquei aqui a passagem bíblica, está lá em Mateus 21, do 28 ao 29, vamos lá. 28 a 29, eu vou ler já o final. Um disse que ia, outro disse que não. Dirigiu-se depois o outro, disse que ele mesmo ia. O filho respondeu, sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam ele. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, o publicano e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós o caminho da justiça e não creste nele. O publicano, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele? Quer dizer que diante de uma falha tua, você não pode ser corrigida. Se você se alterou, aí você não analisa o que você fez, você não está nem aí. A questão é aqui, o arrependimento. Quando diante de você dizer para Deus que você vai, você não foi, e diante de você dizer que você não vai, mas você vai, qual que é o teu mover? O arrependimento da tua resposta. É a tua resposta para Deus. Então, eu recebo uma correção, ela foi divina? Sim. Qual foi a minha resposta? Fiquei irado, nervoso? Tem que colocar a mão na minha consciência. Eu errei, o que eu fiz, como foi a minha atitude? A correção era necessária? Sim, irmão, foi necessária a correção. Então eu não aceito ser corrigido? Foi irado? Falou meio exaltado? Entrega para Deus, reza por a pessoa, aceita que essa correção é a correção divina, é uma correção que vai trazer o bem para a tua vida. Irmãos, então é assim, a caminhada com Deus é você, mesmo na igreja, mesmo na sua casa, família, o amor exige, o amor exigente, teu sim seja sim. Quando você disser um sim para Deus e você não for, quando você dizer um não e você for, primeiro passo, arrependa-se. Porque João, ele falou, anunciou a verdade, aqueles que estavam no pecado se arrependeram. E os que diziam que estavam bem, nem tinham para a palavra. Então, irmão, exame de consciência, o amor exigente. Aconteceu algo contigo, silencia. Exemplo de José, exemplo de Maria, silencia. Leva a Deus a tua situação, a palavra, busque na palavra dia a dia, Jesus falando o que ele fazeria, qual que seria a resposta. E aí, irmão, nós elevamos a Deus o nosso coração. Diante da sua vida, meu irmão, o que você tem vivido, qual que é o teu procedimento, qual que é o teu caminhar diante de uma situação tua, diante de algo que você precisa saber se é divino ou não, o que é, irmão, que está acontecendo na tua vida hoje, nesse dia, o que a palavra falou contigo. Diante dessa palavra, diante da verdade de Jesus, você tem reconhecido a voz dele dentro da sua igreja, reconhecido a voz dele dentro do teu trabalho, reconhecido a voz divina de Deus dentro da sua casa. Como que você sabe se é divino aquilo que você tem vivido dentro do teu casamento? Será, irmão, que o que eu tenho vivido dentro da minha casa, eu estou ouvindo a voz de Deus?
Sabe que eu tenho vivido dentro da minha casa, as correções divinas eu tenho cumprido com aquilo que Deus tem colocado no meu coração? Como que eu sei que é divino? O que a palavra diz, meu irmão? Sabe que você tem acreditado na voz maligna? Naquela voz que vem dizer assim, não, todo mundo tem que ser feliz, Deus quer a nossa felicidade. E talvez, irmão, você tenha ouvido isso, pregações assim dentro da própria igreja, mas usada por uma voz que não é divina e você não tem conseguido focar. Olha, está me trazendo confusão dentro da igreja, eu estou aqui, mas está tendo uma confusão, um fala um, outro fala outro. Não, meu irmão, ninguém está falando um e outro. A palavra de Deus está sendo proclamada, aquele direcionamento talvez não foi feliz, aquele irmão que direcionou, mas diante desta palavra, olha o que Deus está falando, irmão, diante desta palavra, você vai procurar um direcionamento dentro da igreja católica, pregações com essa palavra, e você vai tirar o discernimento com o catecismo, e aí diante dessa voz, ou não, essa voz aqui foi Deus que está falando, então é aqui é o certo. Reze por aquele irmão que falou lá que ele caiu fora das escrituras, caiu fora do discernimento da ordem divina, e retorna, meu irmão, para a igreja católica, é a tua igreja. É o discernimento, é com Jesus Cristo. Isso que o senhor está me falando. Pessoas que saíram de dentro da igreja católica porque começaram a julgar aquela palavra que foi proclamada, que não era divina, que o irmão errou, que ele falou heresia. Qual que é a ação diante disso? Como que eu devo agir diante disso? Olha o que Deus mostrou hoje para nós. Como que eu reconheço a voz divina? Na palavra. Como conhece a voz divina? O Pai está nele, ele está no Pai, a Santíssima Trindade, a Igreja Católica, Deus é a cabeça, deixa para nós o catecismo, caminhando tudo junto, Deus, nosso Pai, caminhando a leitura, a palavra, caminhando a tradição, é divino? A tua resposta, qual que foi? Eu agi errado na hora, eu fiquei nervoso? Está na hora de você voltar, se arrepender, retomar? Faz isso, irmão. Se você julgou errado, se você identificou errado, se você agiu a forma de tirar essa consequência errada, retorna, revê, recomeça. Sabe o que eu coloquei no meu diário bíblico? Eu coloquei assim, finalizando o nosso momento, talvez seja para ajudar você, meu irmão, que tem muitas dúvidas no teu coração. Deus falou para mim que nesse exame de consciência durante essa quaresma, Ele fazeria manobras na minha vida. E como está fazendo? Porque Satanás ele usa da astúcia, mas Deus é maior. E o que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor. Ele que conduz a minha vida, não sou eu. Ele. E eu estou acreditando na palavra, estou indo com Ele. E quem é Ele? Quem me conduz? O meu Senhor. Então, meu irmão, eu estou indo naquele sim que eu disse para Deus. Eu estou indo naquele sim que eu falei para Ele. Até a quaresma, a partir de agora eu tenho que cumprir. Não vou cumprir porque hoje eu já tinha dito não, mas a partir de amanhã eu vou cumprir. Então chegou o meu momento de ir retornando, de ir vendo, de ir conversando e deixando Deus agir. Irmão, Deus é maravilhoso, você não vai se arrepender de andar com Ele todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o teu dia, que esse dia seja abençoado por Deus. E nós terminamos o nosso momento de oração agradecendo a Deus, porque Deus é maravilhoso e Ele vai te dar resposta, Ele vai te caminhar, Ele caminha com a igreja, caminha com Jesus Cristo, caminha com o Lecto Divino, caminha com o Café com Jesus, caminha com o terço da tarde, com o terço da manhã. Se você puder, não é demais. Mas se você acha exigente demais isso, faça o que você puder com amor. Mas caminhe com Jesus. Católicos leigos caminhando com Jesus. A nossa comunidade está aberta aí, quem quiser. Tem 4 tópicos ali. Onde que vai ser? Terça da madrugada, terça da tarde, Café com Jesus de manhã cedinho, Lecto Divino agora. Que Deus abençoe você, meu irmão. Reza um Pai Nosso depois, finalizando esse momento. E que Deus abençoe. Senhor, nós te entregamos esse momento em tuas mãos e pedimos que todas essas famílias sejam abençoadas. E que todo o teu servir, meu irmão, seja um servir junto com a exigência do amor. Porque o amor é exigente, mas é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos lá, católico. Nosso amor é exigente, mas é maravilhoso. Deixe ser conduzido por Deus. Um grande abraço.